Sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje para falar sobre um lançamento, um filme nacional baseado num grande filme, O Quarto do Pânico. Pessoal, muito obrigado por estarem assistindo esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, deixe o seu like. O canal ainda é pequeno, mas devagarzinho a gente está crescendo. Não custa nada, então eu conto com a ajuda de vocês se não for muito trabalho. Valeu? Bom, pessoal, o filme de 2002, O Quarto do Pânico, é um grande filme daquela época, né, com Jude Foster, Jared Leto. Então, assim, tem um grande elenco e é uma história construída para o ano de 2002, né, uma invasão na casa, só algumas câmeras, uma noite chuvosa e etc, etc. O foco não é esse filme, mas não tem como a gente não fazer um paralelo entre os dois filmes, porque o filme de 2025/2026, eu assisti ele esse ano, então para mim é 26, que é com a Isis Valverde, né? É basicamente um copia e cola do filme anterior, que já era um filme muito bom, e a gente começa a se questionar, então, para que fazer um filme nacional com uma ideia já tão boa para esse ano? A única explicação que eu acharia para isso é: você pega aquele roteiro que é excelente, você traz para o ano de 2025, 2026, com toda aquela tecnologia, e você bola algo ainda melhor, ou se possível, com uma qualidade próxima daquela para aquela época. Porque vamos pensar o seguinte: de 2002 para 2026 são muitos anos de diferença. Ou seja, a segurança mudou, o modo de tecnologia é outra, o modo de você combater o crime é outro, então é tudo realmente diferente. Não dá para você pegar simplesmente um roteiro de 2002 e adaptar a história dos anos atuais. E é isso que acontece nesse filme, né? A Isis é praticamente a Judy Foster ali com a sua filha, né? E assim, um plano mequetrefe, onde você tem uma casa de alto valor, com um quarto do pânico que é anti-roubo. Então você tem ali uma mansão de alto valor, anti-roubo, e que pode proteger inclusive a sua vida. E eles bolam um plano mequetrefe baseado no filme de 2002 para simplesmente invadir aquela casa. Então imagina aquela mansão zona lá e o cara simplesmente vai botar uma escada e vai pular para dentro da casa e pronto, ele já tem acesso a tudo de dentro da casa. Se o intuito deles não fossem o quarto do pânico, fossem roubar qualquer coisa ali dentro, eles já teriam levado, porque era simplesmente fácil. E a desculpa que eles usam é que não estava nada ligado do lado de fora, porque ela estava se mudando ainda, e etc, etc. Tudo, né, para facilitar o roteiro e não ter nenhum pensamento mirabolante, né, para criar, para que eles pudessem invadir de algum outro modo mais esperto. Não, vamos facilitar de tudo para os bandidos, só não vamos facilitar o quarto do pânico, porque ali tem algo de valor. A casa em si, né, uma mansão milionária ali, cheia de coisa, não importa muito, só importa o quarto. Então vamos tirar todo o contexto da casa e vamos focar só no quarto. É realmente assim, uma preguiça, um absurdo, né? O que eles podiam usar de benefício próprio, que como eu falei, que é o ano, a tecnologia, bolar alguma coisa interessante ali, né? Um plano mirabolante, inclusive para entrar dentro da casa, inclusive para tentar furar o quarto do pânico. Não, é simplesmente tudo igual e é tudo piorado. E eu não vou falar que é porque é o cinema nacional, porque eu gosto de cinema nacional, eu valorizo o cinema nacional, ganhador de Oscar, inclusive. Mas é piorado porque simplesmente eles não aproveitam o roteiro e não tentam adaptar para os anos atuais. Simplesmente é um copia-cola de um filme antigo, com um roubo mequetrefe, que vai invadir um quarto do pânico, inclusive ela entrando e saindo do quarto exatamente como aconteceu no filme original. A menina com a mesma doença. Eu não tô dando spoiler, tá, galera? Porque quem assistiu o filme de 2002 já sabe como é que começa e como é que termina, porque é o cop, é o Ctrl C, Ctrl V, exatamente, sem nada de novo. A única coisa que eles inventam no começo é que o marido da Isvalverde ele sofre ali um assalto, ele sofre uma violência e ela fica muito abalada com isso, então por isso ela é muito vulnerável, né, a esse tipo de coisa, né? Ela vê os bandidos ali, ela dá umas travadas e etc, que é natural, né, quando a gente está numa situação dessa. Mas o resto do roteiro simplesmente não se aplica aos dias de hoje. Não acontece assim.
Tem aquele mesmo lance lá das plaquinhas pela câmera, como em 2002. A casa, como eu falo, vou falar sempre, a casa é uma casa chique, uma mansão, e você não tem conexão nenhuma de dentro do quarto do pânico com uma polícia, com uma ambulância, com nada, né? Simplesmente você tem um quarto do pânico que tem simplesmente você tem ali um interfone com quem você fala para as outras pessoas de dentro da casa, só que você não consegue ter nenhuma conexão, por exemplo, de polícia, de ambulância, de bombeiro, sei lá, qualquer coisa que fosse, um telefone instalado ali dentro para que você pudesse falar com alguém. Não tem nada, não tem internet, não tem absolutamente nada. Ou seja, nos dias de hoje você não tem uma conexão ali, qualquer que fosse, para falar com alguém diretamente, já que você tem uma casa grande, você é rico, você é poderoso e tal, e você não tem comunicação nenhuma. Você entrou no quarto do pânico, você se fechou e você se lascou, entendeu? Então, assim, é basicamente um roteiro da preguiça. Eu gastei algumas horas ali assistindo um filme repetido, sem nada novo, sem nada atraente, e minha cara simplesmente foi de insatisfação e falar o porquê que esse filme existe. Porque, Bruno, mas sempre tem um remake, sempre tem. Sim, sempre tem remake, sempre tem uma nova história, uma continuação, um filme baseado em. Mas não desse jeito, né, galera? Sempre tem alguma coisa que você muda, tem alguma coisa que você vai mudar que você não vai gostar, mas sempre tem algum elemento novo. Aqui ele não tem nada de novo, ele não muda, ele não evolui. Ele não evolui, a palavra é essa. É um roteiro antigo, numa data nova, mas em outro idioma. Basicamente é isso. Eu lamento muito porque eu prefiro ficar com o original nesse caso. Eu não sei se vocês já assistiram, comenta aí o que vocês acham, se ele faz jus ao primeiro filme, se ele merecia essa versão. O que vocês acham? Comenta aí pra mim. Abraço e